Olá, boa noite. O Ministro da Economia e Finanças garantiu hoje que não existe nenhuma dívida escondida relacionada a Ematum. Adriano Maliano reconhece, no entanto, que existe um empréstimo com garantia do Estado no valor de 622 milhões de dólares. As declarações do Ministro da Economia e Finanças são citadas pela Lusa, que o entrevistou esta sexta-feira no fim de uma reunião com o Banco Mundial e o Fundo Monetário Internacional em Washington, nos Estados Unidos da América. Houve alguma confusão e acabou colocando Moçambique num barulho sem necessidade. Tudo aquilo que tem a garantia do Estado está garantido. Nós assumimos tudo o que havia sido assumido pelo governo. Essa é a tranquilidade que eu continuo a dar aos investidores. O Ministro da Economia e Finanças diz que a dívida conhecida atualmente nunca foi escondida. Trata-se de um empréstimo no valor de 622 milhões de dólares concedidos a Proíndicos com garantia do Estado. Ou seja, além da Ematum, o Estado assegurou a dívida de mais uma empresa. Maliano explica que a dívida apareceu escondida porque os bancos que emprestaram dinheiro não informaram os investidores. O que os investidores não sabiam é que em 2013, os dois bancos que organizaram a operação emprestaram 622 milhões de dólares a outra empresa, Proíndicos, para financiar a compra de navios e instalação de radar para combater a pirataria. Infelizmente, a forma como o processo foi conduzido pode ter levado a esta confusão. O ministro lamenta que a confusão tenha afetado a credibilidade externa do país. Afetou o investidor, ficou na dúvida, na incerteza. Quem repassou o crédito é que devia tranquilizar esses investidores. Queriam ter só a certeza de que o Estado ainda continua a incluir isso como responsabilidade, disse Adriano Maliano. Jaime Maputo, diretor nacional de coordenação institucional do Ministério da Economia e Finanças, reiterou as declarações de Adriano Maliano em Washington. Rogério Nkomo nega que o Banco Mundial, FMI e os países que apoiam diretamente o orçamento do Estado tenham congelado financiamento ao país. Banco Mundial e FMI vão ou não congelar financiamento ao país? Essas informações não são oficiais. O governo tem uma forma de relacionar-se com estas instituições multilaterais, neste caso o FMI e o Banco Mundial, tem uma forma formal de se relacionar com elas. Qualquer notícia, seja qual for ela, ou qualquer informação, estas instituições têm um canal formal de comunicação com o governo e ou com o Ministério das Finanças. O interlocutor dessas instituições é o Ministério das Finanças. Até este momento não há nenhuma informação, então não são de confirmar essas informações. E o grupo de países que apoiam o orçamento? Temos uma reunião, uma relação formal com eles. Aliás, até temos grupos de trabalho conjuntos. E é no âmbito dos grupos de trabalho que é avaliada a situação econômica de Moçambique e não sei o quê. E reparem que nesses grupos de trabalho nós funcionamos como se fôssemos uno. E é nesse grupo onde são tomadas esse tipo de decisões. Não acredito nesta notícia que de forma unilateral este grupo de parceiros possa ter tomado esta decisão fora dos nossos fóruns que temos tido com eles. E não estou em erro, mesmo na próxima semana já está marcado um fórum que vamos ter com este grupo de parceiros. O governo assumiu ou não a dívida da Proíndicos de 622 milhões de dólares? No caso da Proíndicos foi passada uma garantia, sim. Uma coisa é garantia, a outra coisa é a dívida em si do Estado. São duas coisas totalmente diferentes. E nos dados sobre as contas do Estado, aparece lá quais são aquilo que foi dívida que o Estado contraiu, quais foram as garantias que o Estado emitiu. Em que condições o Estado passa garantias? O Estado passa garantias para diversos empreendimentos, diversos projetos de investimento, desde o momento que esses projetos de investimento, esses empreendimentos estejam a ser feitos em áreas estratégicas ou em áreas prioritárias também. Nós vamos apanhar garantias que foram passadas para o setor da energia, para o setor dos transportes. Há pouco tempo, se nós vimos os machibombos que foram distribuídos na cidade de Maputo, Matola e outras cidades, foram comprados com garantias do Estado. É prerrogativa do Estado para os setores estratégicos e setores prioritários ele passar garantias, ou pode passar garantias. Situação da dívida do país? A dívida de Moçambique anda à volta de 8 bilhões de dólares. Agora,
O que se pode questionar é qual é o detalhe, qual é que é o nível de detalhe, mas a dívida de Moçambique é pública. Se nós formos à Conta Geral do Estado, se nós formos ao orçamento, aos relatórios de execução orçamental, a dívida de Moçambique está lá. É sustentável? Até este momento, a dívida de Moçambique está dentro dos padrões de sustentabilidade. Qual é a percentagem em relação ao PIB? Em termos de percentagem em relação ao PIB, anda à volta de 37%. E este rácio permite que esteja à volta de 40%, 42%. Significa que ainda há alguma abertura. É verdade que pode-se dizer que a abertura não é assim tão grande, mas existe abertura para Moçambique ainda continuar-se a financiar no mercado, recorrendo a mecanismos de financiamento que existem no mercado externo. Em caso de congelamento do financiamento dos parceiros, que soluções o país tem? Nós, nos últimos anos, a capacidade da economia nacional, ou pelo menos o orçamento do Estado, se autofinanciar, ela vem crescendo há anos. Com isto não quer dizer que a saída destes parceiros não possa criar algum problema às nossas contas ou ao nosso orçamento. Volto a repetir. A ser verdade isso, sobre o qual não acredito que seja verdade por causa dessas relações formais que nós temos com eles. Mas é óbvio que é só olhar para o orçamento. Se nós tirarmos aquela parcela do financiamento externo, a despesa iria ficar em aberto nesse montante. Entretanto, o Fundo Monetário Internacional diz que o empréstimo não revelado excede a $1 bilhão norte-americanos e altera a avaliação da instituição sobre a situação macroeconómica de Moçambique. Esta informação foi revelada hoje em Washington pela diretora do Departamento Africano do FMI. Gostaria de dar o ponto de situação sobre Moçambique, dados os recentes relatos da imprensa sobre a existência de novas transações de empréstimo associadas aos setores de segurança e defesa. Recebemos esta semana a confirmação das autoridades da existência de um grande montante de empréstimo que não havia sido previamente revelado ao Fundo Monetário Internacional. O empréstimo não revelado excede $1 bilhão e altera significativamente a nossa avaliação do panorama macroeconómico de Moçambique. Estamos atualmente procurando determinar, em cooperação com as autoridades, os factos deste empréstimo. Chamamos a atenção das autoridades que quaisquer transações relacionadas com a dívida pública, ainda não reveladas, devem ser reportadas de forma transparente e publicamente, independentemente dos seus propósitos. Tal reporte é essencial para assegurar uma completa prestação de contas do Governo para com os seus cidadãos, o Parlamento, permitir uma correta avaliação da dívida previamente não revelada sobre o panorama macroeconómico e avaliar o impacto destas possíveis transações sobre os programas apoiados pelo FMI em Moçambique. A missão que estava prevista para iniciar na próxima semana, ao abrigo do Instrumento de Apoio de Políticas e da Facilidade, Stand-by Credit Facility, foi cancelada, aguardando uma revelação e avaliação completa dos factos. E também António Frangules. Bom, perante estas informações por lado do Governo a confirmar que existe dívidas escondidas, a confirmar que não existe assim que há dívidas escondidas, e por outro lado o FMI a falar de um empréstimo não revelado acima de $1 milhão de meticais, $1 milhão $1 bilhão assim que altera a avaliação que fazem naturalmente da situação macroeconómica do país. Qual é a sua percepção relativamente a esta situação, olhando para o Governo e também o FMI? Boa noite, cumprimentar os telespectadores da STV Notícias e cumprimentar também o colega Borges Nhamir. É uma honra tê-lo aqui presente, analista de grande craveira. Dizer que, bom, primeiro porque isto revela que o negócio a partir do início não foi transparente. E esta falta de transparência, com todas as consequências, levou, como só dizer-se, que uma mentira sobrevive de 1001 outras mentiras. O que é que acontece é que quando
se contrai a dívida nas condições pouco claras e a uma determinada altura tem que se renegociar esta dívida, tem que se reestruturar esta dívida, veem-se os negociadores na contingência de momentaneamente esconder a outra parte, que é para facilitar esta negociação. Daí que não se pode recusar que se escondeu. Escondeu-se em algum momento, escondeu-se. E depois que se chegou a um certo acordo de reestruturação da dívida, que até teve que catapultar em termos de juros, não é? Os juros subiram para qualquer coisa como cerca de 16 ponto, qualquer coisa, de 1 ponto alguma coisa no início, não estou-me a lembrar bem os números, mas a verdade é que parecia na altura até um negócio bom para os negociadores da outra parte não moçambicana. E, entretanto, quando é depois denunciada, não digo revelada, denunciada a outra parte da dívida, que na altura não esteve por cima da mesa nas negociações, estes negociadores ficam atrapalhados, porque, embora a proposta, ou em termos de esperança, seja um negócio bom em termos de juros, mas isto é uma questão nominal, porque eles começam a encontrar uma situação de dúvida se hão de conseguir recuperar aquele dinheiro, se hão de vender os títulos que compraram. Portanto, não se pode recusar que não se escondeu a dívida, quando se escondeu, ainda que estrategicamente, para poder-se negociar a outra parte da dívida. Exato. Borja Mir, a ser verdade a existência desta dívida, qual vai ser o impacto desta dívida para o nosso país? Bom, boa noite, e aos telespectadores também, Dr. Frangoles. Eu penso que um pouco antes de ir para o impacto, na verdade o impacto nós já estamos a viver neste momento. Eu gostaria de tratar isso a um nível de uma linguagem terra a terra, para que o cidadão entenda o impacto disto. O impacto essencial que estamos a ver agora é que o pão hoje está mais caro do que ontem. O impacto é que o tomate está mais caro do que ontem. O impacto é que tudo aquilo que é preço subiu, até de transporte escolar dos nossos filhos. O impacto é que a nossa moeda está altamente desvalorizada. Eu penso que este é o impacto que interessa mais ao cidadão comum moçambicano. É que a vida tornou-se ainda cada vez mais cara. Mas há outro impacto muito grande que tem que ver com a credibilidade do país. E é importante referir que o país não é o governo, o país somos todos nós. Ou seja, se você está no Concerto das Nações, no evento em Bélgica, por exemplo, você diz que é de Moçambique, associam-te a ti com esses malabarismos. Então, isso acontece com todos os moçambicanos. Mas também tem o impacto de que Moçambique é um país sem dinheiro e que as grandes infraestruturas que são construídas, quase todas, é com recurso ao crédito. Eu poderia mencionar aqui alguns que ainda estão dependentes de receber um crédito, como a migração digital. Se não avançou até hoje é porque não teve dinheiro, ainda não recebeu o crédito. É que se bem que da China ainda não deu dinheiro, é verdade que os chineses vinham dando dinheiro sem olhar muito para os critérios, mas nós não dependemos só dos chineses, dependemos muito também dos ocidentais, que têm critérios na atribuição de crédito. Então, significa que o Estado vai chegar a um nível que vai ter dificuldades para receber crédito para viabilizar projetos essenciais para a vida do país. Agora, antes disso, eu gostava de comentar um ponto de por que é que o governo escondeu a dívida, acrescentando aquilo que o Dr. Frangoles disse. Para quem conhece a arquitetura dos negócios em Moçambique, sabe naturalmente que neste tipo de negócio estão metidos lá interesses privados das elites políticas. Portanto, esta empresa Proíndicos, que pela sua estrutura é uma empresa privada, uma sociedade anônima, não é uma empresa pública, é uma empresa privada e com a participação do Estado, mas também
com a grande possibilidade, ainda não se conhece a estrutura acionista dessa empresa, porque é uma sociedade anônima e os acionistas estão escondidos, mas tem a grande possibilidade de participação de privados. A questão é quem são esses privados. No caso de Ematum, conseguiu-se desvendar quais são os privados que estão lá, e um que não está claramente discutido, decifrado, é o Serviço Social do Serviço de Informação e Segurança do Estado. É importante distinguir que o Serviço Social do Serviço de Informação e Segurança do Estado não é o Serviço de Informação e Segurança do Estado, é o Serviço Social. E pela sua natureza, o Serviço Social vela pelos interesses dos trabalhadores. Portanto, pode ser um negócio de generais, de altas figuras de defesa. E outra questão importante é esta função que a Proíndicos se propõe a desempenhar é uma função estritamente soberana, que é a garantia de segurança nacional. Vai comprar radares para proteger a costa marítima. Agora, essa atividade, desde quando está privatizada? Que se saiba, deve ser as Forças Armadas de Moçambique, através da Marinha de Guerra, fazer isso. O que se sabe é que a Marinha de Guerra não tem recursos, não tem barcos, não tem efetivamente nada. Agora, como é que essa atividade vai ser desempenhada por uma empresa privada? Qual é a natureza dessa empresa privada? Portanto, há muito mais questões nesse momento para levantar do que efetivamente para esclarecer, mas pronto, nós estamos aqui. Exato, Dr. Frangolho, se assumirmos que nada disto constitui verdade, como é que Moçambique pode superar ou recuperar a confiança que tem dos credores internacionais? Bom, nada disto é verdade, que não existe a dívida, não se escondeu a dívida, que se camuflou os verdadeiros acionistas da dívida. Não estou a perceber nada disto é verdade. Em que sentido? Porque o que é verdade é tudo quanto disse o colega Borges Namir e mais as inúmeras informações avulsas que nós sabemos dos contornos pouco claros deste negócio, que os negociadores, os compradores de títulos, se encontram apanhados em contrapé. Quer dizer, eu negocio dinheiro para ganhar dinheiro, nunca para perder. Mas há um princípio de todos os negócios que é o de boa fé. Pois. E isto aqui é muito encorajador quando eu tenho a consciência de que estou a negociar com uma parte em boa fé. Mas a partir da altura que eu me apercebo que no meio deste enredo todo existe tudo menos boa fé, quero dizer, há um certo medo que apanha estes negociadores e, por sua vez, em estilo cadeia, eles vão influenciar outros que, porventura, possam também querer um dia, ou podemos recorrer a eles, ou eles quererem fazer negócios conosco. Portanto, vai haver aqui um efeito de cascata relativamente à confiança em relação a Moçambique. Mas as consequências diretas da má negociação que nós tivermos feito. Nós vamos passar por tudo, já como cidadãos deste país, aquilo que o Borges Namir disse, é que nós vamos ter consequências bem gravíssimas do que até agora, de ânimo leve, se tem estado a fazer paninhos quentes. Não há problema, que nós vamos superar daqui a mais uns tempos, porque está-se a pensar no tal Eldorado do petróleo, de gás, de não sei o que mais. Quer dizer, nós estamos a contrair dívidas insuportáveis, insustentáveis, a contar com um negócio futuro, o que é muito mau. Quer dizer, pedir emprestado dinheiro, né, a contar com o caçar um animal que existe numa determinada zona e que por qualquer razão natural ou não natural pode desaparecer. E até porque nós estamos nesta situação relativamente ao atum. Não se está a pescar o atum, contraiu-se a dívida na perspectiva de se pescar o atum e não se está a pescar, que é um dos grandes problemas que nós encontramos neste primeiro financiamento.
é que se no mínimo operasse até negativamente esta empresa, eram menos. As informações que se tem, salvo prova em contrário, é que se pegou num dinheiro para se criar uma empresa que, pura e simplesmente, não é produtiva, não é não rentável. Não rentável, produz, mas não é rentável. Não é produtiva. Então, quem vai pagar é exatamente o cidadão. Como é que vai pagar? É exatamente com estas consequências que nós vamos encontrar. Os impostos vão ter que subir, né? A vida vai encarecer bastante e até pode muito bem provocar situações sociais de convulsões, não é? Convulsões sociais. Portanto, eu penso que este mau negócio talvez seja a segunda parte desta discussão. Exato, exato. No contexto de déficit, portanto, vamos lembrar do Orçamento do Estado, que ginástica o Governo deverá realizar para pagar estas dívidas? Bom, a primeira grande dificuldade que se vai acrescer esta situação é que os parceiros de cooperação, os parceiros de apoio programático não estão satisfeitos com esta situação, dos quais a FMI é parte deste grupo. E pela informação dos corredores que se sabe, mas que tem a sua credibilidade, é que neste momento todos aqueles países que são parte do G19 suspenderam os desembolsos dos valores. Eu não posso mencionar o nome dos países por uma questão de ética e dignidade, mas os países suspenderam. E o ministro Maleane, antes de ir aos Estados Unidos, esteve a fazer negociação direta com alguns embaixadores a pedir que se faça desembolso de valor. Neste momento posso falar com segurança algum valor aproximadamente a 400 milhões de dólares, que o governo está a precisar urgentemente. Nós estamos ao nível de se duvidar se vai pagar o salário da função pública no final deste mês, se os parceiros não desembolsarem o dinheiro. E é importante nós analisarmos isto dentro do seu contexto histórico. Isto já aconteceu em 2010, naquilo que foi conhecido como greve dos doadores, que os parceiros simplesmente recusaram-se a desembolsar os fundos. Eles estão no seu direito de recusar, porque o dinheiro que eles estão a dar ao país está a ser usado de uma forma muito pouco transparente. Portanto, antes da ginástica que o governo vai fazer para conseguir pagar a dívida, é a ginástica que o governo vai fazer para pôr o Estado a funcionar. Isso é de uma extrema gravidade. E outra questão também que gostava de levar muito por causa daquilo que foi a entrevista do ministro Maleane, é que ele diz, bom, a dívida ficou escondida porque escondeu-se a informação aos credores, mas foi exatamente o que o governo fez para conosco também, os cidadãos. Nós também somos os credores do Estado. É com os nossos impostos que o Estado realiza as suas atividades. Então o Estado também nos escondeu esta informação. Nos escondeu ao nível até de quando a imprensa em Moçambique andou a entrevistar. Recordo-me que a STV interpelou tanto o governador do Banco Central, que não sendo membro do governo, tem um papel fundamental na situação financeira do Estado, interpelou também o ministro Maleane e que não revelou essa informação que agora é forçado a revelar Washington. Portanto, eu penso que esta situação é mesmo de níveis catastróficos. Exato. E se o governo tiver que realizar cortes aos investimentos para honrar com os compromissos da dívida, que setores é que deverão ser penalizados? Bom, eu penso que os primeiros setores serão dos grandes projetos. Pois. Nós estamos a ver o projeto da ponte sobre a Catembe, nós estamos a ver a circular quase acabada, mas ainda tem uns acabamentos que significam dinheiro. E não só, se nós formos a olhar para aquilo que são os projetos, no Programa Econômico Social, terá que cortar um pouco por todo o Programa Econômico Social, porque há
há de faltar dinheiro para poder materializar cada um desses programas, porque o Programa Econômico e Social é um conjunto de projetos que é para pôr o país a funcionar e que nós encontramos, o mal nunca vem só, nós encontramos nesta altura o país assolado com calamidades naturais, né? A norte com chuvas e a sul com seca, né? E que influenciou bastante na própria atividade agrícola. E nós somos um país eminentemente agrícola, apesar de a gente ter começado a meter minhocas na cabeça, né? Mas a verdade é que o nosso cidadão é cerca de 75, é um cálculo aleatório, né? Camponês. E que, na falta de qualquer atividade, ou na falha da atividade, o Estado terá que importar comida para dar na boca do cidadão. E isso implica, primeiro, o desvio daquilo que era o Programa Econômico e Social. Segundo, implica cortes um pouco de cada um dos programas dentro do Programa Econômico e Social. E isso vai ter consequências muito bem graves. Exatamente. Vamos ver a vida por todo lado a apertar-nos o cinto. E, como se costuma dizer, a blusa vai apertar de tal maneira que vai arrebentar pelas costuras. Exato. Boris Jambir, hoje, durante a quinta sessão do Comitê Central, debateu-se a situação da crise económica do país. O que é que se pode esperar deste Comitê Central no que tange exatamente em termos de soluções para a crise económica que o país vive neste momento? Podemos esperar alguma coisa? Eu penso que foi um pouco um ato de hipocrisia da parte do Comitê Central do Partido Frelimo ir debater este assunto quando há poucos dias recusou que o governo fosse à Assembleia da República prestar declarações sobre a origem desta crise econômica. Ok? Não há confusão das instituições, Comitê Central e Bancada Parlamentar do Partido Frelimo, porque a orientação é a mesma, a direção é a mesma, portanto, é um ato de hipocrisia debater este assunto. Eu diria que debateu este assunto para o inglês ver, naquilo que se diz na expressão popular. Este é o primeiro elemento. O segundo elemento é que esta situação é do conhecimento profundo do Partido Frelimo. Olha, o Partido Frelimo é o único partido a governar. Eu digo é o único partido a governar porque outros contextos que não é aquilo que é chamado winner takes it all, como aqui que acontece, um governo eleito com menos de 60% dos votos tende a convidar outros atores sociais, a sociedade civil ou pertencentes a outros partidos da oposição para governar. Isso é dividir responsabilidade. Neste momento, a Frelimo, quer dizer, desde que é governo, nunca aceitou dividir essas responsabilidades na governação, porque não quer partilhar os benefícios da governação. E agora que o país está em crise, é líquido que se responsabilize totalmente a própria Frelimo. Eu penso que o que a Frelimo tinha que fazer não é debater numa sessão do Comitê Central, que é mais para exibir à imprensa que nós tratamos este assunto. Não é debater este assunto, é tomar decisões para inverter a situação. Por quê? Vamos ver. O governo da Frelimo, é importante que se diga, porque é o governo da Frelimo quando faz bem, também é o governo da Frelimo quando faz mal, como neste caso. O governo da Frelimo ficou com a expectativa de que a exploração de gás iria começar muito brevemente. E as empresas que estariam a explorar o gás no oceano, no canal de Moçambique, iriam precisar de segurança. Então, essa segurança deve ser garantida por empresas privadas de segurança, como a Ematum e a Proíndicos. Só que isso não saiu certo. Eles têm que ter a coragem de revelar esta informação aos moçambicanos. Agora, não vão dizer que vamos assumir juntos as consequências quando na tomada de decisão estiveram sozinhos. Portanto, foi um debate de hipocrisia. Exato. António Frangoldes, qual é a sua percepção relativamente a isto? A quinta sessão do Comitê Central hoje debateu exatamente a crise económica e um dos temas, naturalmente, foi esta soluções, portanto, para acabar com essa crise económica.
lhe oferece dizer relativamente a isto? Bom, na verdade, para levar a debate, significa que está a reconhecer a existência da crise. Porque não estamos habituados, não é, a ver a Frelimo a debater questões de outro fórum no fórum político. E o que acontece? O que acontece é que não é só debater, primeiro, o reconhecimento da existência da crise que se deve fazer, como tê-lo dito aqui o colega, devem tomar decisões e, na medida do possível, decisões que sejam conhecidas por todo cidadão. Porque, afinal de contas, o partido do Frelimo é quem dirige o Estado moçambicano, a todos nós. Então, as suas decisões têm que ser tornadas públicas, nada de secretismos. Porque nós todos estamos na expectativa dessas mesmas decisões. Nós estamos perante uma crise que, ao analisar-se, nós concluímos, quer dizer, a Frelimo vai ter que concluir por que razão esta crise existiu e encontrar uma forma de erradicar essa causa. E eu quero ser mais concreto. Uma das grandes causas destas dívidas que nós fomos encontrando a conta-gotas por órgãos de informação de fora do país, às vezes por dentro do país, mas negando aqui, aceitando ali, tudo mitigadamente. Uma das razões foi exatamente o de não se ter apresentado a discussão do povo moçambicano. E esse povo moçambicano que se acha representado na Assembleia. Então, uma das decisões que o Comitê Central da Frelimo, se é que está interessado em que isto não volte a acontecer, e não para estar a fazer paninhos quentes, é exatamente deliberar de forma que, na materialização, venha na Assembleia uma lei, se é que não existe claramente, uma lei que empréstimos a partir de um número X tem que ser legitimado na Assembleia. Nós sabemos que há a ditadura do voto, mas no mínimo quando se discute ficamos a saber. Deve haver o debate. Porque este caso concreto, nós não fomos apanhados de surpresa, até jornalistas e outras personalidades ligadas a atividades econômicas e análise. Foram apanhados todos de surpresa, porque negociou-se tudo no silêncio e nas escuras. Então, não pode, mesmo tomando o exemplo de um chefe de família, não pode a esposa, os filhos serem apanhados com grandes decisões que até lhes vai condenar durante muitos anos a pagar, por vezes até depois do pai partir desta para outra, sem que lhes tenha previamente, pelo menos, consultado ou informado. Então, isto não pode acontecer. Tem que passar pela Assembleia, no mínimo, ser discutido e todo o povo moçambicano tomar conhecimento dos contornos da dívida. Neste caso concreto, nós encontramos muitos contornos obscuros destas duas dívidas. É uma dívida única que foi repartida em duas partes. Muito bem, muito obrigado, António Frangolos, muito obrigado também, Borges Iambir, por aqui analisar a situação de dívida pública nacional. Vamos neste momento a um breve intervalo.